Filipe nasceu em Betsaida, uma pequena vila de pescadores à beira do mar da Galileia. A vida em sua aldeia era simples e rotineira, marcada pelo som das redes sendo lançadas ao mar e pelas histórias dos anjos que falavam do Messias prometido. Desde muito jovem, Filipe ouviu sobre as antigas profecias que diziam que Salvador viria para libertar Israel. Mas, apesar de crescer em ambiente tranquilo, havia algo inquietante em seu coração. Ele não sabia exatamente o que, mas sentia que havia algo maior para ele, algo que ultrapassava os limites de sua vida cotidiana. Ele muitas vezes se encontrava olhando para o horizonte, esperando por alguém. E foi em desses dias em que sua vida mudou para sempre. Enquanto Filipe estava à beira do mar, trabalhando com suas redes, ele ouviu chamado. Homem, conhecido como Jesus de Nazaré, apareceu diante dele. Com olhar profundo e sereno, Jesus simplesmente disse: "Segue-me." Sem hesitar, Filipe deixou tudo para trás a vida simples que conhecia, suas redes, suas esperanças mundanas e seguiu aquele homem que parecia saber não só como ele era, mas como ele poderia se tornar. Não havia explicações, nem promessas de riquezas ou glória, mas algo em seu coração dizia que aquele momento era único, que ele deveria seguir. Pouco depois, Filipe se lembrou de seu amigo Natanael, com quem sempre compartilhava seus pensamentos e inquietações. Filipe correu até ele, animado, e disse: "Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e sobre quem os profetas falaram. É Jesus de Nazaré, filho de José." Natanael, cético, olhou para ele e perguntou: "De Nazaré pode vir algo bom?" Mas Filipe, com a confiança que nasceu naquele encontro, respondeu com simplicidade: "Vem e vê." Ele sabia que, se Natanael visse Jesus com seus próprios olhos, ele entenderia. Filipe não precisava de palavras complicadas ou argumentos, só queria que seu amigo experimentasse o que ele já havia vivido. Assim, juntos, Filipe e Natanael foram até Jesus, e naquele momento, a fé de Filipe se confirmou ainda mais. Jesus os recebeu, e Natanael, ao ver a sabedoria e o poder de Jesus, também se curvou à sua verdade. Filipe sabia que sua missão era apenas começar, e ele estava pronto para seguir aquele caminho, confiando que Jesus não apenas transformaria sua vida, mas também a de muitos outros. Filipe continuava sua jornada com Jesus, observando os milagres que aconteciam diante de seus olhos, mas algo dentro dele ainda buscava uma compreensão mais profunda. A cada dia, ele via os doentes sendo curados, os cegos recebendo a visão e os coracos sendo tocados pela palavra de Jesus. Porém, uma das experiências que mais o marcou aconteceu quando, junto aos outros discípulos, enfrentou uma situação aparentemente impossível, uma grande multidão de pessoas, famintas e sem recursos. Jesus perguntou a Filipe: "Onde compraremos pão para que esses comam?" Filipe, tentando calcular rapidamente a situação, respondeu com a lógica de quem conhece as limitações humanas: 200 denários não seriam suficientes para dar pedaço de pão a cada um. Mas naquele momento, ele ainda não entendia completamente que o que Jesus oferecia não era apenas uma solução prática, mas uma oportunidade para ver o impossível acontecer. Foi então que, diante de todos, menino apareceu com 5 pães e 2 peixes. Jesus, com simples gesto, pediu que todos se sentassem, e, antes de Filipe entender o que estava acontecendo, viu como os pães e os peixes se multiplicaram, alimentando a todos, até sobrar. Filipe ficou em silêncio, impressionado. Ele começou a perceber que sua fé precisava ir além da lógica, do entendimento humano, e confiar no poder divino que Jesus trazia. Aquele milagre foi mais do que ato de generosidade, foi lição de fé, mostrando a Filipe que a verdadeira abundância não vem da quantidade, mas da confiança em Deus. Filipe, com seu coração simples e sua curiosidade natural, sentiu que sua vida estava sendo moldada por algo muito maior do que ele poderia compreender. Mas não era só isso. Em uma conversa mais íntima com Jesus, Filipe, ainda com dúvidas em seu coração, perguntou: "Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta." Jesus, olhando-o com ternura, respondeu: "Há tanto tempo estou com vocês, e você ainda não me conhece, Filipe?
quem me ve, veo Pai. Esas palabras penetraran profundamente en Filipe, revelándole que, ao orar para Jesús, ele estaba vendo a esencia de Deus. Filipe, en sua busca por respostas, encontrou não apenas a revelação de Mesías, mas a compreensão de que afinal é apenas sobre o que vemos, mas sobre o que podemos crer como curacao. A dúvida que ele carregava se tornou uma ponte para entendimento mais profundo, e ele percebeu que não era necessário compreender tudo para seguir. Ele só precisava confiar. A missão de Filipe se tornava cada vez mais clara. Seguir Jesus não era apenas uma questão de aprender, mas de viver e compartilhar essa fé como esse outros. Dopo la morte e risurrezione di Gesù, Filipe capì che la sua vita non sarebbe mai stata più la stessa. Non era più solo un discepolo, ma ora era chiamato a diventare un messaggero del Vangelo, a portare la parola di Dio a ogni angolo del mondo. La sua fede era stata messa alla prova, ma l'esperienza della risurrezione gli aveva dato una nuova forza, un nuovo scopo. Così, quando sentì nel cuore che doveva andare a Samaria, non esitò. Samaria era una terra conosciuta per la sua ostilità verso i giudei e per le divisioni tra le due popolazioni, ma Filipe non vedeva confini o ostacoli. Per lui, il Vangelo doveva raggiungere tutti, senza distinzioni. Non c'era paese, villaggio o strada troppo lontana per essere percorsa se in essa si trovavano anime che avevano bisogno della luce di Cristo. Arrivato a Samaria, Filipe iniziò a predicare con coraggio e determinazione. Le sue parole erano piene di potenza, piene dello Spirito Santo, e subito iniziarono a compiersi miracoli. I malati venivano guariti, i demoni venivano scacciati, e una speranza nuova si diffondeva tra la gente. La sua predicazione non si limitava solo alle parole, ma si manifestava concretamente nei segni che accompagnavano la sua missione. Ogni miracolo che compiva era un messaggio che parlava di Dio e del suo regno. Le folle che si radunavano intorno a lui, tutte le persone che lo ascoltavano, vedevano nei suoi occhi una luce che non avevano mai visto prima. Filipe non cercava fama, non cercava riconoscimenti, ma il suo cuore era mosso solo dal desiderio di portare il Vangelo a chiunque fosse pronto ad ascoltarlo. Tra coloro che ascoltavano il suo messaggio c'era un uomo di nome Simone, un mago che aveva una grande influenza sulla popolazione di Samaria. Simone era rispettato e temuto per i suoi poteri, ma quando vide i miracoli compiuti da Filipe, qualcosa nel suo cuore cominciò a cambiare. La sua incredulità si trasformò in curiosità, e la sua curiosità in fede. Guardando i miracoli che Filipe compiva, Simone si accorse che il potere che stava vedendo non era come il suo, era un potere che veniva da Dio. Così, si avvicinò a Filipe e si fece battezzare, segno del suo cambiamento interiore. Filipe, che non faceva distinzioni tra le persone, accettò Simone con gioia, senza chiedere nulla in cambio. Così, anche un uomo che prima esercitava potere sulla gente, ora si univa alla comunità di Cristo, mostrando che la salvezza è per tutti, senza eccezioni. Dopo aver visto il cambiamento che la predicazione di Filipe stava provocando in Samaria, Filipe sentì nel cuore di andare avanti, di non fermarsi. Continuava a predicare con fervore e ad insegnare la parola di Gesù. La sua missione non era solo quella di parlare, ma di portare il regno di Dio in ogni angolo del mondo. Lì, tra le strade di Samaria, si stava compiendo la volontà di Dio, le persone stavano ascoltando e cambiando le loro vite. Poco dopo, mentre Filipe proseguiva il suo viaggio, una nuova missione gli venne data direttamente dallo Spirito. Mentre camminava, un messaggero divino gli parlò e gli disse di andare verso il deserto, sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza. Filipe non sapeva cosa lo aspettasse, ma ubbidì. Non chiese spiegazioni, ma obbedì al comando di Dio. Giunto in un luogo desolato, Filipe si trovò di fronte a una scena che avrebbe cambiato la vita di un altro uomo. Un eunuco etiope, ufficiale di corte della regina di Etiopia, viaggiava su una carrozza e leggeva il libro del profeta Isaia. Filipe, guidato dallo Spirito, si avvicinò a lui e gli chiese: «Capisci quello che leggi?» L'eunuco, confuso, rispose: «Come posso capire se nessuno me lo spiega?» Questo fu il momento che Dio aveva preparato per lui. Filipe salì sulla carrozza e cominciò a spiegare le scritture, mostrando all'eunuco che Isaia parlava proprio di Gesù, il Messia che era venuto a salvare tutti.
Quando passarono vicino a un corso d'acqua, l'eunuco, ascoltando con attenzione le parole di Filippe, chiese: «C'è qualcosa che mi impedisce di essere battezzato?» Filippe sorrise, guardò il suo cuore e gli disse: «Niente ti impedisce». Così, nel deserto, in un luogo lontano da ogni altra anima, Filippe battezzò l'eunuco. L'eunuco, con il cuore pieno di gioia, andò via felice, mentre Filippe, guidato dallo Spirito, scomparve in un istante, pronto per un'altra missione. In quel deserto, dove tutto sembrava impossibile, una vita fu trasformata e il Vangelo raggiunse una terra lontana. Filippe aveva obbedito e Dio aveva compiuto il suo piano. Após o batismo do eunuco, Filipe continuou sua jornada, guiado pelo Espírito Santo. Ele sabia que a missão não estava completa, e que ele tinha mais lugares a alcançar, mais coracos a tocar. Assim, ele seguiu rumo a Cesareia, uma cidade costeira e próspera, onde sua missão de pregação e ensino ganharia novos horizontes. Em Cesareia, Filipe não apenas continuava a pregar e a realizar milagres, mas também se estabelecia com sua família. A cidade era um centro cultural e religioso, onde as influências gregas e romanas se mesclavam com as tradições judaicas. Era um lugar onde as pessoas precisavam ouvir a verdade do Evangelho, e Filipe sabia que ele tinha um papel fundamental nessa missão. Em Cesareia, Filipe se estabeleceu com sua esposa e suas 4 filhas, todas profetisas. Sua casa se tornou um ponto de referência para os primeiros cristãos, um lugar onde as pessoas vinham buscar apoio, conselhos e oráculos. As filhas de Filipe eram conhecidas por sua devoção e por suas palavras proféticas, que traziam consolo e direção para a comunidade. A vida de Filipe em Cesareia não era fácil, mas ele sabia que estava cumprindo seu propósito. Ele continuava a pregar, a batizar e a ensinar, sempre com a convicção de que estava fazendo a vontade de Deus. Certa vez, enquanto Filipe estava em sua casa, ele recebeu a visita do apóstolo Paulo, que estava viajando por várias cidades, estabelecendo igrejas e espalhando o Evangelho. Paulo e Filipe se encontraram e compartilharam suas experiências de missão. Apesar de terem percorrido caminhos diferentes, ambos estavam unidos pelo mesmo objetivo: levar a mensagem de Cristo ao mundo. A amizade entre Filipe e Paulo era um testemunho da unidade entre os apóstolos, que, apesar das diferenças, trabalhavam juntos para expandir o reino de Deus. Eles passaram um tempo juntos em Cesareia, trocando histórias, orando e planejando o futuro da igreja. Filipe, mesmo com as dificuldades e os desafios que enfrentava, sabia que sua missão nunca terminaria enquanto houvesse pessoas que precisavam ouvir sobre o amor de Deus. A cada novo encontro, ele se sentia mais fortalecido, mais determinado. Ele entendia que seu papel era mais do que apenas pregar, era viver a fé em Macau, mostrando aos outros como a vida de Cristo podia transformar tudo. A cidade de Cesareia, com sua diversidade e complexidade, se tornava o cenário ideal para que Filipe continuasse a sua obra. Ele não se importava com os obstáculos, com as dificuldades, porque sabia que sua missão estava além das circunstâncias. Ele estava cumprindo o plano de Deus para sua vida, e isso lhe dava uma paz indescritível. A vida de Filipe em Cesareia não foi marcada por grande fama ou riqueza material, mas pela profunda entrega e serviço ao reino de Deus. Ele sabia que, embora seu nome não fosse tão famoso quanto o de outros apóstolos, seu impacto era real e duradouro. Sua missão estava em viver o Evangelho com simplicidade, humildade e coragem. E, ao fazer isso, ele estava deixando um legado que atravessaria gerações. Em Cesareia, Filipe continuou a viver sua fé com intensidade e dedicação. Ele entendia que o Evangelho não era apenas sobre palavras, mas sobre ações concretas. Cada ato de bondade, cada palavra de sabedoria, cada gesto de compaixão era uma extensão do amor de Deus. Filipe sabia que sua missão era eterna, que ele estava semeando para o futuro. E, enquanto ele se preparava para os últimos anos de sua vida, seu coração permanecia firme na certeza de que Deus ainda tinha muito a fazer através dele. Seu compromisso com a missão não diminuía, mas se tornava mais profundo, mais radiante. Filipe sabia que sua jornada estava se aproximando do fim. No entanto,
ele também sabia que a verdadeira missão nunca termina. Sua vida era um testemunho de que, em Cristo, todos somos chamados a ser luz no mundo, a levar a esperança onde ela é mais necessária. E enquanto ele continuava a viver em obediência, a palavra de Deus se espalhava cada vez mais, alcançando os corações sedentos de verdade e de paz. Filipe sabia que sua missão estava longe de ser concluída. Mesmo com os anos passando e a sua saúde começando a vacilar, ele não parava. A obra de Deus estava em constante movimento, e Filipe, com seu coração dedicado e sua fé firme, continuava a caminhar. Seus dias em Cesareia foram marcados por uma dedicação inabalável à pregação, à instrução e ao serviço ao reino de Deus. Mesmo quando as adversidades apareciam, ele via cada desafio como uma oportunidade para manifestar a graça de Deus. Não importava quão grande fosse a dificuldade, Filipe sabia que a sua vida estava sendo guiada por algo muito maior do que ele. A cidade de Cesareia, com suas ruas movimentadas e sua diversidade cultural, se tornou um lugar central para a igreja primitiva. Filipe, com sua fé silenciosa e forte, tocou vidas que ele jamais imaginou alcançar. Sua casa, que se tornou um refúgio para aqueles que buscavam a palavra de Deus, foi o centro de muitas transformações. Sua presença em Cesareia foi mais do que um símbolo de obediência, mas uma demonstração de como um homem simples, como um coração disposto, pode cumprir o plano divino, independente das circunstâncias. Em sua jornada de fé, Filipe também teve a oportunidade de conhecer outros grandes apóstolos, incluindo o próprio Paulo. Eles compartilham histórias de suas viagens, das dificuldades que enfrentaram e das vitórias que Deus lhes concedeu. Ambos sabiam que a missão era um esforço coletivo, e embora seguissem caminhos diferentes, estavam unidos pela mesma causa. As trocas de experiências entre Filipe e Paulo em Cesareia enriqueceram ainda mais a igreja local, que cresce em número e em fé. No entanto, enquanto Filipe via o crescimento da igreja em Cesareia, ele também se preparava para a etapa final de sua vida. A missão de pregar o evangelho nunca se tornou uma tarefa pesada ou desinteressante para ele, mas um chamado contínuo que ele abraçou com amor e alegria. Sabia que sua jornada terrena estava chegando ao fim, mas que o reino de Deus continuaria a crescer através da obra que ele havia iniciado e das sementes que ele havia plantado. Filipe sabia, com total confiança, que sua morte não seria o fim de sua missão, mas sim o início de algo novo. Ele havia cumprido sua parte na grande missão de Cristo, e agora, à medida que os últimos dias de sua vida se aproximavam, ele se entregava totalmente a Deus. Seu corpo poderia envelhecer, mas sua fé e sua missão não se enfraqueciam. É assim que a história de Filipe, o evangelista e apóstolo, chega a um ponto de reflexão. Enquanto ele passava seus últimos anos em Cesareia, rodeado pela sua família e pela comunidade cristã que ajudou a criar, Filipe sabia que o legado que ele deixava era mais importante do que qualquer conquista material. Seu legado não era em ouro ou prata, mas nas almas que ele tocou, nas vidas que ele transformou e na fé que ele transmitiu a todos ao seu redor. Embora as escrituras não nos falem claramente sobre os detalhes de sua morte, as tradições sugerem que Filipe, como muitos outros apóstolos, enfrentou o martírio com coragem e firmeza. Ele nunca negou seu Senhor, mesmo diante da perseguição. Sua morte, como sua vida, foi um testemunho de sua fidelidade a Deus. Filipe se tornou um mártir, e sua vida foi selada com a mesma entrega com a qual ele havia vivido. Mesmo depois de sua morte, Filipe continua a viver nas histórias que contam sobre sua obediência, sua fé inabalável e seu amor por Cristo. Ele nos ensina que não é necessário ser um grande líder, mas sim um homem disposto a seguir a vontade de Deus, onde quer que ele nos leve. A vida de Filipe é um exemplo para todos nós, mostrando que, ao seguir Cristo, podemos transformar o mundo, independentemente das nossas limitações humanas. E assim, a história de Filipe se espalhou através das gerações. Ele não apenas foi um dos 12 apóstolos, mas também um modelo de vida cristã, alguém que, com sua fé perseverante, ajudou a lançar as bases da igreja que hoje conhecemos.
seu legado permanece, um testemunho de como um coração disposto a seguir o caminho de Deus pode mudar o curso da história e tocar milhares de vidas. A história de Filipe, o apóstolo, nos ensina que o verdadeiro legado não é feito de fama ou riquezas, mas de fé inabalável e de uma vida vívida em obediência a Deus. Filipe começou sua jornada como um simples pescador, mas, ao atender ao chamado de Jesus, ele se tornou uma luz para as nações, transformando vidas por onde passava. Sua missão, cheia de desafios e milagres, não foi fácil, mas ele permaneceu firme, sempre disposto a seguir onde o Espírito o levasse. Filipe, com sua humildade, coragem e fé perseverante, mostrou que, independentemente das circunstâncias, Deus pode usar qualquer pessoa disposta a obedecer. Ele tocou corações, curou almas e espalhou o Evangelho de forma simples, mas poderosa. Sua vida e seu legado permanecem vivos através das gerações, lembrando-nos de que o verdadeiro valor da vida está em servir a Deus e ao próximo, com fé e dedicação. Que a história de Filipe nos inspire a viver com a mesma disposição, a seguir o chamado de Deus com coragem e a espalhar sua palavra, como ele fez, sem hesitar. A sua missão nunca terminou, e o legado que ele deixou continua a impactar vidas até hoje. A história de Filipe é um testemunho eterno de que, com fé, podemos transformar o mundo e cumprir o propósito divino em nossas vidas.